Fala, gurizada! Como é que seria? Tudo tranquilo? Espero que sim. Então, na última aula eu não tinha me apresentado, e então vou me apresentar agora. Meu nome é William e vou estar aí tentando, humildemente, passar um pouco de conhecimento de física para vocês. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre vetores, a parte conceitual de vetores e sobre superposição de movimentos em uma dimensão. Quem vai começar em duas dimensões vão ser meus colegas, os professores de vocês, a Lara e o Denis. Então, bora para a aula! Então vamos começar aqui estudando um pouco sobre o vetor. O que é um vetor? O vetor é um objeto matemático com três propriedades notáveis. E também a gente pode dizer que o vetor é uma flecha, né? Aqui, com essa imagem aqui, a gente representa o vetor como uma flecha. E essas três propriedades que essa flecha tem é a direção. Uma delas é a direção. Direção é como normalmente a gente fala direção horizontal, vertical, certo? E é isso que tem a ver com direção. É como se tu prolongasse nessa flecha aqui uma reta, né? E essa reta tivesse uma orientação, um ângulo, por exemplo. Então, isso que a gente quer dizer com direção. Agora, sentido. Esse vetor ele poderia estar apontando daqui para cá, ou se a gente invertesse ele, né? Ele poderia estar com essa base aqui, ó, essa extremidade aqui e a flecha do outro lado. Então, esse seria um outro sentido. O primeiro sentido é esse aqui, da imagem, e o segundo seria inverter esse sentido. Então, toda direção tem dois sentidos. Essa é a outra propriedade do vetor, o sentido. E o último é o módulo, ou norma, ou intensidade, ou magnitude. O que significa isso? Isso significa que é o tamanho dessa flecha aqui, né? Esse comprimento que vai daqui até aqui. Todo vetor tem isso, essa propriedade. Então, grandezas como massa, por exemplo, tu só precisa dizer o valor. Eu tenho quanto que tu tem de massa? A gente pergunta normalmente quanto que tu tem de peso, mas o correto via física seria quanto que tu tem de massa. Daí a gente fala, eu peso, né? Eu peso 80 quilos. E isso tu não precisa dizer, eu peso 80 quilos para a direita ou para a esquerda. Isso não importa. Então, a massa é uma grandeza escalar. Já uma grandeza vetorial, como a velocidade, tu tem que dizer, não basta dizer eu estou a 20 metros por segundo. Para descrever totalmente essa velocidade, tu precisa um valor, por exemplo, 20 metros por segundo, a direção e o sentido, se tu está indo ou voltando, né, em relação àquela direção. E aqui tem outra coisa que a gente chama de a soma de direção e sentido, a gente diz que é a orientação do vetor. Agora vamos ver o que são as componentes de um vetor. Um vetor bidimensional, que ele fica num plano, ele tem duas componentes, sempre. E um vetor que a gente descreve ele no espaço, ele sempre vai ter três componentes. Então, vamos pensar nesse vetor V aqui. O vetor V ao lado tem componentes Vx e Vy. E essas componentes são expressas como função do módulo de V utilizando trigonometria. Então aqui a gente tem o vetor V, certo? Que é o mesmo do slide anterior. E a gente tem as componentes dele, certo? Vx, que a gente chama Vx, e Vy. E para a gente encontrar, o valor dessas componentes, a gente usa a relação de trigonometria. Né? E se a gente pensar que isso aqui, essa componente aqui tem o mesmo, esse comprimento aqui dessa componente é o mesmo desse aqui, a gente pode pensar nisso aqui como um triângulo retângulo e usar a trigonometria para achar essas componentes. Qual seria a relação? Então, seria Vx, que é a componente x do vetor, é V cosseno θ, certo? E é esse comprimento aqui. E Vy é V seno θ, que é esse comprimento aqui. Isso da trigonometria. Vamos ver o que é o módulo, ou norma, ou magnitude ou intensidade de um vetor. Ou como se calcula, né, essa norma. Então, primeiramente, a notação de módulo de um vetor V é representado por essas duas flechinhas, duas barrinhas aqui, e no meio um vetor. Ou simplesmente a gente pode escrever como V, sem a flechinha em cima, né?
isso aqui sem a flechinha, ou o vetor V com essas duas barras, significa módulo. Significa que a gente quer só o tamanho do vetor, né? O que eu disse antes. É só o valor. Seria só a propriedade escalar do vetor, né? O 20 metros por segundo. Eu não estou interessado em saber qual é a direção e o sentido dessa... Quando eu pergunto um módulo, eu só quero o valor, a quantidade daquela flechinha. Então, como que a gente calcula isso? Então, para obter o módulo de um vetor V, basta lembrarmos do teorema de Pitágoras, né? Então, que nem no slide anterior eu tinha dito, pensar nisso aqui como um triângulo retângulo. Daí a gente, aqui tem essa animação, eu vejo que isso aqui é um triângulo retângulo e eu posso usar o teorema de Pitágoras, certo? Aí aqui eu quero saber qual seria esse comprimento desse vetor V aqui, e aqui seria o quadrado, né? Porque o módulo desse vetor V aqui seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então seria ao quadrado aqui, só que daí depois eu já tirei a raiz dos dois lados. E daí eu sei que esse módulo aqui é simplesmente a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, certo? Isso aqui vem do teorema de Pitágoras. Bom, uma operação que é muito importante é a soma de vetores, certo? E essa soma de vetores ela tem duas formas de se fazer geometricamente. A primeira é a regra do paralelogramo, que a gente vai ver agora. Então, a regra do paralelogramo nos diz que para somar dois vetores V1 e V2, basta seguir os seguintes passos. Primeiro, juntar suas origens. Então aqui eu tenho o vetor V1 e o vetor V2. Eles poderiam estar espalhados aqui, né? Poderiam estar espalhados. Esse vetor é mais para cá, isso aqui mais para cá. Então eu junto as origens deles. E o segundo passo é desenhar duas linhas, desenhar uma linha paralela a cada vetor, formando um paralelogramo. Então essa linha vermelha aqui é paralela a esse vetor V1 e essa linha amarela aqui é paralela em relação a esse vetor V2. E isso aqui é um paralelogramo. Um paralelogramo é um quadrilátero que tem seus lados opostos paralelos. E a soma dos dois vetores, o vetor resultante, será a diagonal desse paralelogramo. Certo? Aqui está o vetor resultante. Outra coisa importante é que essa regra, a regra do paralelogramo, só pode ser feita de dois em dois vetores. Ou seja, tu tem que, se eu tiver três vetores aqui, ou tivesse quatro e eu quisesse somar esses quatro vetores, eu teria que somar V1 com V2, daí pegar o resultante dele e fazer um paralelogramo com V3 e daí fazer a resultante dele e a resultante dessa soma eu pegar e fazer um outro paralelogramo com o vetor V4 e aí sim ter o vetor resultante da soma dos quatro vetores. Então ele é um método que pode gastar muita energia e se tiverem muitos vetores para ser somados. Por isso que eu sempre mostro outro método de fazer uma soma de vetores. Aqui a gente tem o segundo método da soma de vetores, que é a regra do polígono. Como é que a gente faz a soma de vetores usando a regra do polígono? Então, a regra do polígono pode ser usada para somar quantos vetores quisermos de uma vez só. Basta seguir os seguintes passos. Então, olha só que interessante. A regra do paralelogramo tu tem que ir de dois em dois. Essa aqui tu pode somar todos. Quando tiver 10 vetores, tu faz um único processo e tu já tem um vetor final. Então ele é muito mais prático pensando geometricamente. Então, o primeiro passo é juntar os vetores, um pela origem e o outro pela ponta sucessivamente. Então, vou mostrar aqui agora com os vetorzinhos. Então, tem o vetor V1. Agora eu vou ter o vetor V2. O que eu faço? Eu vou botar a extremidade, a ponta do vetor V1 na extremidade do vetor V2. Certo? E agora eu tenho um outro vetor V3. O que eu vou fazer com o vetor V3? Eu vou botar a ponta do vetor V2 na extremidade do vetor V3. Certo? E agora qual é o próximo passo? Vou traçar uma linha entre a origem do primeiro vetor, aqui, e a ponta do último vetor, aqui. Certo? E a soma dos vetores, o vetor resultante, será essa linha, aqui. Então, esse vai ser o vetor resultante aqui, a soma dos três vetores. Outra coisa importante é que tanto faz a ordem que os vetores são postos um atrás do outro.
E isso se dá porque a soma dos vetores ela é comutativa, ela tem propriedade comutativa, assim como a soma em geral. Então, pode A mais B é igual a B mais A. Essa propriedade também é válida nos vetores. Agora a gente vai estudar a superposição de movimento em uma dimensão. Em uma dimensão a gente tem duas possibilidades. A possibilidade em que tu tem somas de velocidades e a possibilidade que tu tem diferença de velocidades. Para começar, o primeiro caso, onde se tem somas de velocidades, eu pensei em um exemplo e cheguei no exemplo da escada rolante. Vamos pensar no seguinte exemplo. Uma pessoa inicialmente está na escada rolante e não está se movendo em relação à escada rolante, ou seja, ela está no fluxo da escada rolante. Ela está de boas, ela não é aquelas pessoas que passam atropelando todo mundo querendo ir para o trabalho porque está atrasado, né? Então ela está bem de boas. Então, como é que fica o movimento dessa pessoa em relação ao solo? Bom, a velocidade da pessoa em relação ao solo, se ela estiver parada na escada rolante, vai ser simplesmente a velocidade da escada rolante, certo? Em símbolos, a velocidade da pessoa em relação ao solo é igual à velocidade da escada rolante em relação ao solo. Agora, se essa pessoa agora ela é aquela pessoa que está atrasada para o trabalho e está atropelando todo mundo na escada rolante. Então, essa pessoa agora, ela tem uma velocidade em relação à escada rolante. Ela não é a velocidade da pessoa em relação à escada rolante, ela não é mais igual a zero. Como é que fica a velocidade dessa pessoa que está atropelando todo mundo em relação ao solo? Vamos ver aí, então. A velocidade da pessoa em relação ao solo, se ela se move com alguma velocidade em relação à escada rolante, e tem que ser no mesmo sentido que a escada rolante está se deslocando, vai ser como? Vai ser o resultado dessa velocidade vai ser qual? Vai ser simplesmente a soma das velocidades, certo? Em símbolo, vai ser a velocidade da pessoa em relação ao solo é igual à velocidade da escada rolante em relação ao solo, mais a velocidade da pessoa em relação à escada rolante. Aqui é o caso que tu tem velocidades em relação a diferentes referenciais, mas que se tem uma relação entre eles. É um movimento, uma superposição de movimentos em referenciais diferentes. E uma relação entre essas velocidades, certo? E essa relação é uma soma. Portanto, a velocidade da pessoa que está subindo, está atropelando todo mundo, em relação ao solo, ela vai ser a soma de duas velocidades em referenciais diferentes, né? Que é a velocidade da escada rolante em relação ao solo, mais a velocidade da pessoa em relação à escada rolante. E agora a superposição em que tem diferença de velocidades. Pensei no exemplo aqui e achei a da esteira, que é certa, a esteira de academia, aquela academia que tu paga 3 meses e vai um dia, certo? Então, como que ocorre a diferença de velocidades nesse caso? Vamos pensar. Velocidade da pessoa em relação ao solo, se ela estiver parada na esteira, ou seja, se tu ligou a esteira lá da academia e tu te ficar parado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nesse caso, tu vai cair, né, da esteira. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se tu estiver parado na esteira, a tua velocidade em relação à esteira vai ser, em relação ao solo, vai ser a própria velocidade da esteira, certo? Aqui em símbolos, a velocidade da pessoa em relação ao solo vai ser a velocidade da esteira em relação ao solo, certo? Que é a velocidade que está indo aqui para trás, certo? O solo da esteira. Então, agora, se essa pessoa começar a se movimentar em relação à esteira, como é que vai ser a velocidade dessa pessoa em relação ao solo? Aí que tá. Agora, no caso anterior, eles estavam indo a esteira e a esteira não, a escada rolante e a pessoa estava indo no mesmo sentido. Agora, qual é o caso? O caso é que o solo da esteira ela vai para trás e a pessoa vai para frente. Portanto, as velocidades têm sentidos diferentes. E aí que tá. Então, a velocidade da pessoa agora, então a velocidade da pessoa em relação ao solo, se ela se move com alguma velocidade em relação à esteira,
nesse caso, no sentido contrário da esteira, vai ser a diferença dessas velocidades. Em símbolos aqui, vai ser a velocidade da pessoa em relação ao solo, vai ser a velocidade da pessoa em relação à esteira, que antes era nula, né? Por isso que ficava só isso. Menos a velocidade da esteira em relação ao solo, certo? Então aí vai ter uma diminuição das velocidades. E a superposição vai ser uma diferença agora. E agora qual é o caso que eu quero analisar com vocês? Que normalmente quando a gente está numa esteira, certo? O que a gente quer que aconteça? Vou ler aqui. Repare que quando corremos em uma esteira, queremos a situação em que a velocidade da pessoa em relação ao solo é igual a zero, certo? Porque isso faz sentido, porque tu está correndo e tu está querendo ficar no mesmo lugar em relação ao solo, né? Qual é a tua velocidade? A tua velocidade é em relação ao chão da esteira, mas não em relação ao solo. E isso que é... Porque se tu quisesse sair do lugar, tu ia correr do parque, tu não comprava uma esteira, né? Essa aqui é a moral. Então, a velocidade da pessoa em relação ao solo tem que ser igual a zero, porque não queremos nos movimentar em relação ao solo, ao chão, mas sim em relação à esteira. Então, o que corresponde a essa situação? É uma superposição onde, nessa situação, a velocidade da pessoa em relação à esteira tem que ser em módulo, né, igual à velocidade da esteira em relação ao solo. Ou seja, se a esteira está se movimentando em relação ao solo com 3 metros por segundo para trás, tu tem que estar correndo a 3 metros por segundo para frente, certo? Para tu ficar parado em relação ao solo. Senão tu vai cair da esteira ou tu vai bater na parte aqui da frente da esteira, certo? Então esse é o caso que a gente quer que aconteça. A gente quer que a nossa velocidade em relação ao solo seja zero. Para isso acontecer, a velocidade da pessoa em relação à esteira tem que ser igual à velocidade da esteira em relação ao solo. Certo? E aí esse é um exemplo de superposição de movimento com diferença de velocidades. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Abraço e falou!